Sabe quando a gente ouve uma piada e simplesmente ri? O que faz algo ser engraçado? Pois é, Sigmund Freud, ele mesmo, pensou muito sobre isso e chegou numa teoria, olha, bem profunda. E é essa teoria que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos direto para um exemplo que o próprio Freud usa. É uma frase inteligente, um jogo de palavras. Mas o que exatamente faz disso uma piada? A graça está na ideia em si, ou no jeito meio esquisito como ela é dita. Freud acreditava que analisar uma piada, assim nos mínimos detalhes, podia revelar tanto sobre a nossa mente quanto analisar um sonho. Ok, para entender isso, a gente precisa desmontar a piada. Vamos investigar a mecânica que está escondida por trás dela. Pensa bem, a ideia é pura e simples, que o Rothschild foi familiar, mas com aquele ar condescendente de milionário, não é engraçada, não arranca a risada de ninguém. O brilho, o pulo do gato, tá todo no jogo de palavras. Então, como é que a mente constrói uma piada? Freud identificou várias ferramentas, mas vamos focar em duas que são, assim, fundamentais. A primeira ferramenta se chama condensação. Imagina que é como uma panela de pressão da mente, sabe? Ela espreme vários conceitos diferentes num pacotinho só. Uma palavra nova e cheia de humor. E olha só como isso funciona direitinho na nossa piada. As palavras familiarmente e milionário são espremidas, fundidas numa só, familionariamente. E essa palavra nova carrega o significado das duas ao mesmo tempo. É uma economia de linguagem genial. E isso não acontece só ali, claro. A gente vê essa técnica em várias frases inteligentes por aí, onde uma ideia acaba modificando a outra para criar um sentido totalmente novo e surpreendente. Agora, a segunda ferramenta-chave é o deslocamento. Isso aqui é como um truque de mágica. A atenção é desviada do problema real e focada em uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver. Esse exemplo é perfeito para a gente entender. A situação é a seguinte: um homem está levando uma bronca porque gastou dinheiro emprestado com luxo, comendo salmão. Só que ele ignora completamente a acusação. Ele desloca a discussão toda para uma pergunta que não faz o menor sentido. Qual é a hora certa de comer salmão? É um jeito muito esperto de fugir da crítica usando uma lógica toda torta. Agora vem a parte mais fascinante de todas. Porque Freud vai conectar esses mecanismos das piadas com outro processo da nossa mente que é super misterioso: os sonhos. E é aqui que a coisa fica simplesmente genial. Porque olha só que interessante, essas mesmas ferramentas que a gente acabou de ver, a condensação e o deslocamento, que servem para criar uma piada, são as mesmíssimas, exatamente as mesmas ferramentas que a nossa mente usa para construir os nossos sonhos. Para Freud, isso não era coincidência, de jeito nenhum. Tanto as piadas quanto os sonhos são jeitos que o nosso inconsciente encontra para, digamos, contrabandear pensamentos proibidos, desejos, impulsos e passar por aquele nosso sensor interno, a nossa mente racional e consciente. Bom, isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se as piadas são sobre expressar pensamentos proibidos, por que rir dá tanto prazer? A resposta de Freud para isso foi o que ele chamou de economia psíquica. Pensa assim: reprimir pensamentos e impulsos gasta uma energia mental enorme. A piada funciona como uma válvula de escape segura e o prazer que a gente sente ao rir é justamente essa energia que foi economizada. Para Freud, essa liberação é super importante, porque impede que a pressão mental se acumule e vire uma neurose. E é aqui que Freud faz uma distinção bem importante. Existem as piadas inocentes, tipo um trocadilho bobo que divertem pela técnica. Mas existem também as piadas tendenciosas, aquelas que têm um propósito oculto. E essas dão um prazer muito mais profundo, porque elas liberam impulsos hostis ou sexuais que a gente aprendeu a reprimir. Vamos ver então como essas piadas com propósito funcionam na prática, desafiando as regras da sociedade. Esse aqui é um exemplo clássico de piada hostil. O homem não pode simplesmente xingar o príncipe, seria perigoso. Mas a piada dá a ele uma brecha para virar o jogo, para responder à agressão do príncipe com uma agressão ainda maior, e tudo isso de um jeito que é socialmente aceitável. E aqui um exemplo de piada cínica. Ela usa uma comparação que parece não ter pé nem cabeça para a expressão pensamento proibido. A ideia de que o casamento sozinho não dá conta de satisfazer todas as necessidades sexuais e que por isso se busca uma alternativa pública, como um táxi. No fundo, essas piadas funcionam como uma pequena rebelião.
Elas permitem que a gente ria de instituições poderosas como a realeza ou o casamento e de regras sociais que no dia a dia exigem nosso respeito. É um jeito de liberar uma tensão que fica ali, guardada. Bom, então vamos amarrar tudo isso. O que a gente viu aqui? Basicamente, Freud nos mostra que piada é coisa séria, não é algo trivial de jeito nenhum. É, na verdade, um processo mental super sofisticado que usa a mesma fábrica dos nossos sonhos para uma coisa muito específica, para a gente sentir prazer ao liberar pensamentos e sentimentos que a gente vive reprimindo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Da próxima vez que alguém contar uma piada e ela arrancar uma gargalhada, talvez valha a pena se perguntar que verdade proibida, que impulso escondido está sendo trazido à tona ali, disfarçado de riso.